Quando o assunto é treinamento intervalado de alta intensidade, o famoso HIIT, para queimar gordura, o que vem à mente? Geralmente é aquela ideia de ir com tudo, dar o máximo, sem exceção, certo? Mas e se a ciência nos dissesse que talvez exista uma abordagem um pouco mais estratégica? A grande pergunta que vamos explorar hoje é justamente essa. Será que para queimar gordura com o HIIT, a intensidade máxima é de fato a melhor estratégia em todas as situações? A resposta, olha, pode surpreender muita gente. Então, a nossa jornada vai ser a seguinte. A gente começa com a grande questão da intensidade. Depois, vamos definir direitinho o que significa cada tipo de esforço. Aí, a gente entra no primeiro alvo, a perda de gordura total. Em seguida, se prepara para uma reviravolta no caso da gordura abdominal. E, por fim, a gente amarra tudo para deixar bem claro como o objetivo define a intensidade ideal. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. A análise de hoje se baseia numa fonte científica assim muito sólida, que foi atrás da resposta para essa pergunta. No final das contas, o nível de intensidade no HIIT realmente faz diferença? E por que eu digo que é uma fonte sólida? Porque não estamos falando de um estudo isolado. A gente está falando de uma meta-análise que juntou os resultados de 39 estudos científicos diferentes. Isso dá um peso enorme para as conclusões que vamos ver. Agora, a parte mais legal deste estudo é que ele não olhou para o HIIT de um jeito genérico. Não, ele foi específico comparando dois níveis diferentes de alta intensidade, colocando um contra o outro, sabe? Então, de um lado do ringue, a gente tem a intensidade mais alta. Pensa naquele esforço de ir com tudo, sabe? Acima de 90% da frequência cardíaca de pico. Do outro lado, a intensidade mais baixa, que, atenção, ainda é um treino pesado, mas ele é controlado, mantido abaixo daquele limite de 90%. Esses são os nossos dois competidores de hoje. E vamos para o primeiro round. Se o objetivo principal é diminuir o percentual de gordura do corpo inteiro, qual dessas duas estratégias leva a melhor? Bom, aqui a ciência não deixa dúvida. Para reduzir a gordura corporal total, a intensidade mais alta, aquela acima dos 90%, foi a grande campeã. Ela se provou bem mais eficaz para diminuir a massa de gordura no corpo como um todo. Ponto para ela. Mas é aqui que a história dá um giro bem interessante, na verdade, porque quando o foco muda da gordura total para aquela gordurinha teimosa na região do abdômen, o resultado que todo mundo espera, bom, não é o que os dados mostraram. A própria conclusão da meta-análise diz o seguinte, com todas as letras, o HIIT feito naquela intensidade altíssima, acima de 90%, simplesmente não é tão bom para reduzir a gordura abdominal. É ou não é surpreendente? Ou seja, o ponto-chave é este. Quando o alvo é especificamente a gordura abdominal e a visceral, a estratégia vencedora foi a outra. Foi a de intensidade um pouco mais baixa, aquela abaixo dos 90% da frequência cardíaca de pico. Parece contraintuitivo, mas o esforço um pouco menos intenso se mostrou mais poderoso nesse caso. E só para lembrar, a gordura visceral é aquela bem perigosa, sabe? A que fica lá no fundo, entre os órgãos. Conseguir reduzir essa gordura é um passo gigante para a saúde, o que torna essa descoberta ainda mais relevante, né? E tudo isso nos leva ao grande veredito. A lição que fica dessa análise científica toda é que não existe uma intensidade melhor para tudo. O segredo, na verdade, é saber ajustar a intensidade do treino ao objetivo específico de perda de gordura de cada um. E essa tabela aqui, olha, resume tudo de um jeito perfeito. É um guia rápido e prático. O objetivo é reduzir a gordura do corpo todo, a intensidade acima de 90% ao caminho. Agora, se o foco é a gordura da barriga, a abdominal e visceral, a intensidade um pouco mais controlada, abaixo de 90%, se mostrou a campeã. Basicamente, são duas ferramentas diferentes para dois trabalhos diferentes. Então, fica aqui uma reflexão final, né, com essa clareza que a ciência nos traz, de que forma esse conhecimento pode mudar o jeito de planejar e de encarar a próxima sessão de HIIT. É algo a se pensar.